Dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Esse vídeo, depois de algum tempo, a gente retoma nosso canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, esse canal feito de maneira mambembe, sem muita edição. É uma provocação feita a mim por alguns alunos e colegas para que a gente tivesse um espaço na internet onde eu expusesse algumas análises, proposições e provocações para debate. Então, quem quiser dar uma olhadinha no canal, a gente pede que se inscreva, tem alguns vídeos já para trás, onde a gente analisa política, cinema, história. Tem esse vídeo, que, como eu disse, vem no momento em que, afetados por esse momento histórico singular de uma pandemia, que é uma realidade que a nossa geração nunca vivenciou igual. A última pandemia similar, é claro, com as diferenças de época, foi a gripe espanhola de 1918, de época, de doença, enfim. Então a nossa geração não vivenciou essa pandemia nos pôs em casa, como uma medida de isolamento, que é a medida mais eficaz, eficiente, não acreditem em quem diga o contrário, de evitar a propagação da doença. Então estamos em casa, estamos com tempo, a gente resolveu discutir essa questão, né? Que é um fato histórico, a gente acha determinante para a nossa geração. Que vai fazer com que a humanidade como um todo saia dele quando ele chegar ao seu fim, que a gente espera que seja em breve, apesar da gente saber que vai demorar. A humanidade vai ter que repensar uma série de questões de ordem moral, econômica, na sua relação com o outro, na sua relação com a natureza, com a ecologia, enfim. A ideia aqui é a gente trabalhar essa pandemia, alguns efeitos no Brasil e de como a gente lida, por exemplo, com determinados valores morais / econômicos, né? Esse canal não vai discutir questões ligadas à saúde pública, porque a gente entende que isso tem que ser feito por especialistas. Nesse momento de repensar a humanidade, a gente acha que uma das coisas que a gente deve repensar, principalmente no Brasil, é a responsabilidade do que a gente fala, né? É claro que a gente pode opinar, a gente tem direito a opinar, a gente tem direito a discutir, mas há determinadas questões em que a gente não pode querer negar a autoridade a quem tem. Então, se você tem dúvidas sobre o coronavírus, sobre a propagação da doença, sobre as medidas de higiene, sobre as medidas de contenção, o lugar que você deve se informar são com os profissionais da saúde, da ciência, da área. Busquem canais na televisão, busquem vídeos, busquem reportagens sérias. A gente precisa parar de fazer achismo ou parar de agir como criança mimada, que não concordo com a doença, não gosto, vou fingir que ela não existe. Isso é mentira. A gente tem visto homens públicos fazerem isso de maneira irresponsável. Gente dizer que é só uma gripezinha, o presidente da República é um exemplo maior disso, de irresponsabilidade e de desrespeito com a autoridade do discurso técnico médico. É só uma gripezinha, já tem remédio sendo, a cloroquina, né, já está sendo desenvolvida e vai resolver em breve. Não é assim. Não é assim. Tem um tempo para isso, e a única medida hoje séria que os médicos dizem que pode conter essa doença é o isolamento, que a gente precisa tentar fazer cada vez maior, e que é muito difícil num país onde boa parte da população precisa trabalhar, em que a economia precisa achar soluções para essa paralisação total. E essas soluções não vão estar no ideário liberal defendido por essa gente que desqualifica a ciência. Então, o que a gente pede é, tá com dúvida na questão da coronavírus, técnicos, da questão das medidas de higiene, das medidas de isolamento, procurem canais especializados. Tem um muito bom, que uma amiga me indicou, de um biólogo chamado Attila Yamarino, aqui no YouTube. Ele faz uma leitura muito boa, mas tem outros, procurem. O que a gente vai discutir hoje é mais essa questão das consequências da coronavírus na nossa vida prática e da necessidade de se repensar alguns valores. Basicamente no campo econômico. O governo Bolsonaro soltou hoje de manhã e já recuou uma medida provisória em que, dizendo tentar atender aos empresários, ele permitia a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Ou seja, numa situação em que boa parte da população já está preocupada se vai ter o que comer, em que a economia necessariamente já decaiu, né, de tamanho, de forma, em que muita gente já está ficando em casa, a solução que ele dá é tirar mais gente do mercado, colocar mais gente na dúvida, colocar menos dinheiro na economia. Isso faz parte de uma lógica, de um ideário liberal, que cada vez mais está em xeque pelo coronavírus. Um ideário liberal que está presente em boa parte dos países do mundo, dos países ocidentais, Estados Unidos e Inglaterra, enfim, mas que tem no Brasil, principalmente de 2016 para cá, o seu principal ponta de lança, quem está à frente
O Brasil defende de uma maneira religiosa uma moral, porque não é uma lógica econômica. Porque se você for analisar na lógica de produção de riqueza, de políticas de desenvolvimento sustentável para o país, o que a gente tem feito de 2016 para cá, principalmente, antes também um pouco, mas principalmente de 2016 para cá, é a adoção de uma política liberal radical, que tem como base aquilo que o Safatli diz muito bem, Vladimir Safatli, a lógica de trabalhar a economia por interesses como uma lógica moral. Temos que economizar, não podemos gastar mais do que arrecadamos, sem mostrar quanto a gente gasta ou quanto a gente arrecada. E dentro dessa lógica a gente tem desmontado uma série de direitos sociais coletivos que vão contra a ideia central do liberalismo, que é, no liberalismo, o egoísmo de cada um é a medida do sucesso. Então, sejamos empreendedores, guardemos individualmente nossas poupanças, não precisamos criar uma poupança pública para aposentadoria coletiva, eu guardo a minha para quando eu me aposentar. Se lá tiver alguém mais pobre que não conseguiu guardar, que se dane, o problema é dele, eu não penso nisso. Garanto condições de trabalho em que eu preciso ralar muito para ter direito, para ter dinheiro, porque os direitos todos foram solapados na reforma trabalhista, é cada um por si. O governo, o Estado não intervém para dar àqueles mais frágeis, trabalhadores mais frágeis, um mínimo de segurança, para garantir um mínimo de renda. Eu transformo o país numa lei do cão, do cada um por si. Penso uma reforma administrativa que vai tirar mais dinheiro do mercado, porque cada centavo a menos no bolso do trabalhador é cada centavo a menos que eu gasto no mercadinho, que eu gasto na farmácia, que eu gasto na padaria. Uma lógica de economizar que vale para parte do problema. O liberalismo é liberal para os pobres. Para os ricos, por exemplo, o pagamento da dívida pública, o governo mantém intocado, mesmo com a crise, 1 trilhão e 600 bilhões. É isso que a gente vai gastar esse ano com dívida pública. Dinheiro para banqueiro, dinheiro para empresário, para o dono da TV Globo e para outras. Então, essa moral de economizar para sobrar dinheiro e pagar banqueiro, chegou no limite. Que é a moral do mundo todo. No Brasil, volto a dizer, isso era mais radical. O mundo todo se tocou que uma crise desse tamanho, que faz as pessoas ficarem em casa, que derruba a economia, é muito grave. Primeiro, porque é uma crise que vai ter que se resolver com todos. Não adianta uma parte da população se proteger, se fechar, se guardar, se a outra tiver que continuar indo para a rua trabalhar, se outra tiver péssimas condições de moradia, se o atendimento médico coletivo não dá conta daquele doente mais pobre. Então é uma crise de solução coletiva. O liberalismo nesse país, pasmem, atacou muito o Sistema Único de Saúde, pois não se resolve a crise do coronavírus no Brasil sem o Sistema Único de Saúde. Atacou os investimentos em ciência e tecnologia. Eu estou com a camiseta aqui de uma página no Facebook. Se não houver investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa, que o governo diz que é gasto, chama de balbúrdia, talvez a gente não consiga ter o desenvolvimento num tempo ágil de remédios, de tratamentos que sejam. Então, as lógicas de solução dessa crise são lógicas coletivas, dentro de um governo que pensa tudo como uma lógica individual. A medida provisória que foi proposta hoje pelo governo, criminosa, que permitia que trabalhadores ficassem 4 meses sem salário, é algo tão radical que nem os países que são muito mais ligados ao liberalismo, como a Inglaterra, os Estados Unidos, estão pensando em propor. Esses países já deram a volta no navio. Eles entendem que nesse momento a lógica liberal está morta. Isso não quer dizer que ela não possa cinicamente voltar depois, mas nesse momento ela está morta. Nesse momento ela está morta. Porque se não houver intervenção do Estado, se não houver uma solução, e Estado aqui entendido como um ente que coletivamente trate de todos, a gente vai para o buraco. A gente vai precisar de saúde pública para todos. A gente vai precisar de medidas sociais para os mais pobres. Lembra aquele amigo que metia porrada no Bolsa Família, que é coisa de vagabundo? Não, o Bolsa Família permitiu dignidade às pessoas. E se fosse um programa mais amplo, talvez hoje o caos social, que é uma ameaça ao desenvolvimento da doença, fosse menor. Estados Unidos e Inglaterra estão pensando em como pagar salário de funcionários que as empresas, principalmente menores, não podem pagar. Como o governo coloca a mão nisso? Como onerar aqueles que têm mais? Porque quem tem mais tem que dar sua contribuição. É muito estranho uma Rede Globo, ou um jornal, Grupo Globo, dizer está na hora dos funcionários públicos darem a sua contribuição. Uma rede que não paga imposto.
Num país onde não há imposto sobre lucro, onde não há imposto sobre grande fortuna, onde há uma garantia eterna para o pagamento da dívida. Então, a primeira coisa que se coloca em xeque, eu quero que a gente repense junto aqui, é esse ideário liberal, que nos venderam como a salvação. O empreendedorismo, o você faz sua poupança, você cuida dos seus, cada um que se vire. O coronavírus veio botar por terra de uma vez por todas a ideia de que cada um que se vire. Os Estados Unidos já se tocaram disso. O berço dessa religião liberal. O berço não, mas talvez hoje a igreja mais ampla, que o berço é a Inglaterra, mas a sua maior catedral do liberalismo, os Estados Unidos, vão meter dinheiro público, vão meter dinheiro dos impostos para sustentar o trabalhador que vai ter que ficar em casa porque entende que esse dinheiro precisa correr. A Inglaterra, o Boris Johnson, que é um cara, um Bolsonaro, coitado do Boris Johnson, mas próximo, inglês, está metendo mão nesse esforço, está se comprometendo a pagar parte do salário para os funcionários, principalmente daquelas empresas que não podem pagar. Então, querer insistir num ideário liberal e querer sacrificar o povo nesse momento tão duro, em que a gente precisa dar as mãos, em que o governo precisa garantir que quanto mais pessoas fiquem em isolamento, antes a gente vai sair da crise. Nesse momento tão duro, hipocritamente o governo querer dizer que os trabalhadores têm que pagar o preço, enquanto mantém pagamento de juros da dívida, enquanto não cobrem nenhum tipo de imposto para as pessoas mais ricas, é de uma crueldade que não é apenas um erro econômico, é uma demonstração do desvio de caráter dessa gente. Seguir com o ideário liberal hoje, seguir com a lógica do cada um por si, na verdade é querer salvar apenas alguns pouquíssimos rabos e condenar a sociedade como um todo ao genocídio. A gente precisa mudar essa lógica. Os países do mundo estão se dando conta disso. A gente sabe que tem um governo comandado por um nécio, mas até idiotice tem limite.